que ela não volte a ter uma simbiose energética, uma comunhão energética com o obsediado. Aí nós vamos tratar com banhos, com defumações, para que essa comunhão não ocorra novamente. Né? Existem 3 formas. Primeiro é a opressão, depois é a obsessão e a última é a possessão. Possessão até hoje eu não vi que é essa que vocês veem no filme, entendeu? Só para ali na obsessão. E essa questão dos filmes também é cristã, que não está ali no cola, mas enfim. E tem a obsessão, a primeira e essa última, as duas são muito difíceis de lidar. Porque como é que você vai desobsediar a pessoa dela mesma? E como é que você vai desobsediar a pessoa de um espírito ou uma força que faz mal para ela tem noção que faz mal para ela chega ao terreiro desesperada, mas inconscientemente ou conscientemente ela não quer ser afastada dessa energia. É muito comum quando, por exemplo, tinha um rapaz que ele tinha perdido um grande amigo de infância, aquele lá do Brasil, Jardim 3, e o cara morreu de acidente com 19, 20 anos. Ele estava chegando ao ponto do suicídio, com a obsessão deste colega que não descansava também. Aí eu tenho que falar a questão de fé, né? Entendo, aqui não tem ciência, aqui tem conhecimento, é meio empírico no peito. Né? Tem que ter peito para mexer com isso. Está fazendo mal, eu estou a ponto de suicídio, eu estou a ponto de ir a um psiquiatra. O psiquiatra não deu conta, nem quando eu topo eu consigo, mas eu não quero ficar longe dele. Então existe a obsessão da pessoa para com uma energia externa. Ela deseja, ela quer, mesmo que isso faça mal. Entende? A primeira e a terceira, olha, requer tempo, requer psicologia, requer psiquiatria, requer... Eu falo que Pai de Santo, a gente é tudo um pouco, né? Tem gente que chega e quer que eu resolva direito, a gente tem que aprender, como ele, a gente tem que ler, enfim. E gostei muito do que o Ginei falou, nós não somos curandeiros, nós não somos doutos nesses assuntos. Eu não sei direito, não sei psiquiatria, não sei psicólogo, eu não posso me arrogar isso, senão a gente vai charlatanismo, né? Mas naquilo que eu faço, eu tenho que saber, e eu tenho que, por reconhecer a minha ferida, eu não posso me assustar. Uma vez um rapaz chegou no terreiro, obsediado por uma energia externa, e aí encerra, e ele voou, tipo X-Men. Ele voou, porque ele pôs o pé. Quem já foi no terreiro sabe que tem um corredor, tem a porta principal da frente, depois tem um corredor e tem um portão de meus bichos virem para o meu jardim. E no que ele pôs o pé, ele voou 2 metros. Um cara de 1,85 m, 1,90 m, vocês se lembram dele, e ele voou. Não caiu, não se jogou, ele voou. Vamos daqui naquela moça ali, meio X-Men. E eu fui pegar tenda, fui pegar questões sagradas, como o Dinei, e essas, nós temos mecanismos sagrados. E o amigo dele começou a desesperar e falou: o senhor não vai se assustar e vai ficar desesperado? Meu amigo voou. Eu nunca tinha visto isso, eu tinha visto em filme. Aí eu falei para ele: já pensou se todo médico, quando chegasse um parado, um infartado, ele se desesperasse, todo mundo morria. Então, é isso. A Universidade Federal da Bahia, de psiquiatria, trabalha há mais de 20 anos com os tempos lá da Bahia, de Salvador. Para a gente da psiquiatria, é uma questão muito importante quando se separa uma questão que é o delírio de obsessão, que eu vi mais de 300 ao longo da minha vida. E todos os que eu vi tinham uma flutuação histérica muito grande. E todos eles não melhoraram com sedação. Não sei, tudo aí já ficou com sedão. Mas assim, nós conversamos e as pessoas saíram, e aquilo tinha uma questão muito grande dentro do complexo que viviam. Agora, a questão muito importante que a gente da psiquiatria, da psicologia, do terapeuta que a gente separa, diz respeito à cultura do sujeito. Se o sujeito está imerso numa determinada cultura, se aquela cultura lhe pertence, ele tem os rituais daquela cultura. Se o sujeito não tem os rituais daquela cultura, isso não modifica. Então, por exemplo, para você olhar no esquizofrênico, você tem uma determinada cultura ligada a isso,
isso está perfeitamente aceito lá dentro, isso não é doença. Mas quando aquilo não pertence ao sujeito, não pertence à cultura do sujeito, mesmo que arquetipicamente, então aquilo já é mais grave. E aquilo faz o sujeito sofrer. Então, nós cuidamos do sofrimento, e na medida que nós cuidamos do sofrimento e analisamos se aquilo faz parte do sujeito ou não, culturalmente. Quando não faz parte, e quando está um sofrimento muito grande, a gente ajuda nessa intervenção. Pessoal, está aberto aí os debates. Alguém tem alguma pergunta? Sinta-se à vontade. Ninguém? Boa noite, Marinato. Boa noite, Ata, os doutores do sindicato. Meu nome é Arlene, eu sou aluna do 3º ano de História aqui da casa. Quero fazer primeiro uma introdução à minha pergunta. O pai Reinaldo mesmo citou que, às vezes, um esquizofrênico que chega na clínica, no hospital, às vezes o problema dele é só uma obsessão, né? E uma outra observação uma amiga uma vez comentou, não lembro bem os dados, qual foi o site que ela leu e qual foi o estado, que havia uma penitenciária que estavam fazendo um tipo de tratamento com os presos com a ayahuasca, né? E que isso teve resultados muito bons, né? Então, eu queria dirigir minha pergunta, se possível, a toda a mesa. Se nós podemos, ou vocês, né, podem acreditar que num futuro muito próximo, se a Umbanda e o xamanismo, junto com a medicina ou a psiquiatria, né, melhor dizendo, possam vir a trabalhar juntas, né, de uma forma mais direta, se isso é possível, se concordam. É isso. Eu só vou começar fazendo um breve comentário. O Ricardo acabou de dizer que, pelo menos na pesquisa, a gente já trabalha junto faz bastante tempo. E nós estamos aqui juntos trabalhando. A troca de informações é a primeira ferramenta que a gente tem como ser humano para melhorar a nossa capacidade de ajudar nós mesmos, portanto, aos outros também. Quando eu falei sobre aquilo que o Ricardo tinha falado, da individuação e de começar a colecionar arquétipos que a gente vai usar na nossa vida, você trocar informações com pessoas que têm outros tipos de saberes, que possam ajudar a gente a compreender a partir desses saberes um pouco mais sobre o nosso próprio sofrimento, sobre o sofrimento dos outros, é claro que isso já é uma forma de a gente trabalhar juntos. Mas do ponto de vista de você montar uma estrutura de trabalho conjunto, isso é uma coisa que eu não sei, eu não conheço. Na USP tem o Frederico, né? Mas é uma coisa que, obviamente, poderia ser muito expandida, né? Desculpa, como é que é seu nome? Essa notícia, né, foi em Rondônia, né, se eu não me engano, e também um presídio também em Rio Branco também, que já também utiliza também de terapias não só com ayahuasca, mas também com outras medicinas holísticas também, com massoterapia, com yoga, e isso é muito, eu acho muito positivo, muito positivo. Eu vi essa reportagem na TV Globo, né, do Fantástico, e aí, né, na mediação dessa emissora, a gente sabe como é que é. Então, assim, infelizmente, o que se prevaleceu foi, ressaltou-se o preconceito, como o doutor Wilson acabou de falar, né, que não comentei na minha fala, agradeço o doutor por ter lembrado.
E também a questão de que ressaltou-se também a questão de, não, olha aí, o cara ele fez uma coisa errada lá, não, ele tem que ser punido, ele não pode, esse aí é privilégio, né? Então se ressaltou isso e acabou que o final da entrevista tinha esses pontos de destaque. E não o mais importante, que é a ressocialização, que é a questão de realmente de curar aquele indivíduo que está atrás das grades, enfim. Assim, eu sonho que isso possa se estender, que isso possa acontecer em vários outros lugares, mas isso dependeu de uma baita boa vontade do juiz daquela região lá. E está muito ligado também à questão de ser lá, no norte do país, né, onde a ayahuasca, o Daime, tem um espectro muito maior de atuação, né, é muito comum, mais comum do que aqui no sudeste do nosso país. É isso. Agora de novo. Quando a gente tradicionalmente usa uma série de substâncias, por exemplo, a questão que eu quero falar com a ayahuasca, que respeita o seguinte, uma coisa, por exemplo, eu vou citar um outro exemplo, depois eu volto para a ayahuasca. Quando a gente fala do canabidiol, por exemplo, o canabidiol é muito bom para a crise convulsiva. Muito bom. Para pessoas que têm crise convulsiva subentrantes, 30 a 40 por dia. Quando a gente fala do tetrahidrocarboneto, ele é muito ruim. Ele destrói neurônio e interneurônio. A gente usa o canabidiol, mas a gente usa o tetrahidrocarboneto. É uma coisa brasileira, que agora a maioria dos brasileiros não tem muito tetrahidrocarboneto, tem pouco canabidiol. Então a gente gosta muito do canabidiol, mas a gente não gosta dos efeitos do tetrahidrocarboneto. O que estão fazendo lá no campo ayahuasca é assim. O problema é que ela melhora muito os sintomas depressivos. Ela dispara muito os sintomas psicóticos. Então você melhora o sujeito da depressão e ele começa a alucinar. Então assim, o sujeito que não tem a cultura, nem a cultura do uso. O que você tem que fazer em determinadas substâncias é isolar a substância que te auxilia nesse sentido para o uso das pessoas. Estou falando do uso ritualístico, falando do uso terapêutico para determinadas coisas. O tempo que ela melhora a depressão é de 3 semanas, parece. Mas tem a liberação do núcleo psicótico. Então, e é um índice alto, 30%. Então, você tem que fazer esse isolamento. A heroína, por exemplo, faz muito mal. Mas a gente usa morfina para tratar dor. A gente isola o componente, a ciência tenta isolar o componente que nos auxilia naquele momento que nós estamos usando. Então, entenda que às vezes a gente tem que, do ponto de vista ritualístico, é uma questão. Do ponto de vista do que a gente tem que fazer, usando a história dele, é isolar o elemento que nos auxilia. Entende? Isso não é só, isso também é a medicação. A gente tem medicações que auxiliam em determinadas coisas, que tem um grande número de efeitos colaterais. E elas vão sendo abandonadas. Então, essa é que é a diferença. A gente tem que fazer o estudo para a gente ver qual é o elemento que nos auxilia mais na questão depressiva. Mas a questão depressiva ela ajuda. A questão depressiva. E é de 3 semanas. Se você conseguir isolar o que ajuda lá, sem ter esses efeitos, a gente pode usar em uma outra circunstância, que não é ritualística, circunstância de tratamento. Entende? A sentença, a questão que o Lúcio fala do Aristóteles está na quarta pensamento. A gente é obrigado a pensar isso. Na verdade, isso não é novidade, isso é a história da indústria farmacêutica. Né? A indústria farmacêutica começou com café. Então, a ideia de começar a estudar os efeitos da ayahuasca já é trabalhar junto, porque trabalhar junto vai chegar num momento em que algumas pessoas vão precisar, para melhorar, de todo o ritual e a substância inteira, e algumas pessoas vão se beneficiar daquilo que a gente consegue extrair dessa substância e desenvolver um produto que possa aliviar o sintoma que você já sabe que é aliviado. Essa é a lógica que move, por exemplo, a indústria farmacêutica. Então você vai pegar uma substância conhecida. Faz muito tempo que a indústria farmacêutica parou de ser
de isolar a substância da natureza e passou a sintetizar. Mas substâncias com um mecanismo de ação um pouco mais sofisticado ou que a gente ainda não conhece bem, tem que isolar de planta primeiro para depois poder estudar melhor a substância isolada. E isso provavelmente vai acontecer com a Rivasa. Na Universidade de Ribeirão, eles estão usando mesmo o processo não de separar, mas utilizar mesmo a ayahuasca e também dentro do setting ritualístico. Dentro da questão do setting ritualístico. É claro que é maior que os sócios. Exatamente. Eu vejo muito positiva esse diálogo entre a ciência, entre aquilo que é ciência e aquilo que não é ciência. Só que o que acontece com a cultura indígena, com a cultura afro-brasileira, eu acredito que essa união vai ser muito difícil, né? A ayahuasca é uma substância, como o café é uma substância, você me citou, é fácil de ser estudado por microscópio, como o Adam falou, mas como que você pega as religiões afro-brasileiras dentro de uma sociedade que tem uma moral cristã, entende? Onde não tem políticas que defendam o nosso culto, entende? Se agora eu resolver passar uma ebó em você e resolver despachar na praça e a polícia estiver passando, nós vamos para a delegacia. Como que eu te curo? Você me entende? É crime. Eu estou sujando o patrimônio público, né? Estou batendo uma galinha e você está sujando o patrimônio público, né? Então, enquanto não mudar, não for crime essa demonização da nossa religião, enquanto os púlpitos que falam, os canais que falam da gente enquanto demoníacos for crime, né, nós não vamos ter muita coisa não, pelo menos cultura afro-brasileira não. Agora os babalorixás e agorixás estão querendo verter para o lado da política, para combater a bancada evangélica, a bancada fundamentalista, né? Desculpa ter usado o nome de outra religião. Eu não vejo isso com bons olhos. Eu acho que é o babalorixá sendo convidado à universidade, é a segunda vez que eu vim ao Unesp, é a gente praticar, juntar os terreiros de uma cidade, praticar o culto, fazer com que a gente tenha visibilidade. Eu não estou vestido assim porque as minhas insígnias me dão poder. Eu estou vestido para eu ter visibilidade. Porque você não vê pai de santo, mãe de santo vestido assim, no meio da rua. Entende? Então, enquanto não houver leis, políticas, porque o que é a religião que eu pratico? É cultura, é comida e é coisa para turista ver. Ninguém vai se importar, a não ser vocês que estão estudando Jung, a não ser você que vai estudar o Guru, a não ser... Ninguém vai se preocupar em quais são as formas de obsessão. Ninguém vai se preocupar com isso. Ninguém vai se preocupar. Então, enquanto religião afro-brasileira, eu não vejo essa questão vejo de uma forma positiva. Oxalá que assim fosse, mas a nossa religião ainda é vista não como uma religião, como qualquer outra religião religada. Liga Deus aos homens, ou os homens a Deus, mas ainda é vista como demoníaca. As pessoas acham que eu corto galinha, me banho de sangue e beijo ela, entendeu? Sabe? A primeira coisa que as pessoas chegam no meu terreiro e falam: vocês sacrificam animais? Aí você olha e fala: eu sei que eu tenho filho santo vegano, tá aí, testemunha, mas eu falo: e você não come carne? Né? Então, enquanto não parar de demonizar, as religiões afro-brasileiras não vão ter visibilidade. Porque elas são lindas esteticamente, elas são lindas culturalmente, elas são lindas. Você pode estudar
candomblé na faculdade de culinária, você pode estudar na faculdade de dança, na de teatro, na de estilista, você pode. Puta, tem tudo. Mas a hora que chega na parte sagrada da barraca, é do demônio. Eu acredito que não vai ser tão já, não. Eu não vou nascer para ver. Quem sabe quem sentar na minha cadeira lá de Babalorixá, quando eu morrer, vai ver isso. Eu acho que também não vai ver, também não. Miguel, só para você ficar tranquilo, você está melhor que eu e o Wilson. Você já veio aqui 2 vezes, nós estamos mais endemoniados psiquiatras aqui no médico. Aí eu tenho um negócio que está grave com consciência mesmo. Pergunta? Boa noite, sou Jaqueline, me formei aqui, né? Agora estou em outro local. Eu fiquei interessada, acho que você estava falando sobre a questão de que fator energético que a psiquiatria entende sobre a esquizofrenia e tudo mais, queria entender um pouco melhor. Acho que essa parte é fundamental para a gente, acho que de qualquer área, mas aqui na psicologia acho que falta bastante discutir sobre isso. E uma segunda parte, eu vou mais expor uma situação e queria ver de repente opiniões, porque é uma situação que me causa bastante dúvida. Um hospital psiquiátrico, né, com internações e tudo mais, mas naquele esquema manicomial, enfim, algumas pessoas são amarradas e aquela velha psiquiatria que a gente vem tentando dar outros sentidos, outras formas de tratamento. E nesse mesmo hospital psiquiátrico que eu conheci, algumas vezes por semana também são dados passes por médiuns kardecistas, né? E uma dúvida muito grande que eu tenho é porque eu, enfim, tive a experiência de atender alguns ex-pacientes desse hospital psiquiátrico, em sua maioria devido a tentativas de suicídio. E em seus relatos era muito evidente não sei se esse seria o termo certo, mas como se eles diziam que era uma manipulação externa sobre o seu desejo de suicídio, né? Enfim, eu tenho minhas questões mediúnicas que não vêm ao caso, mas que visivelmente alguns desses pacientes eram médiums, né? E uma em específico visivelmente obsidiada, né? Eu não, em atendimento pela psicologia, eu não tinha como entrar nesses, não dessa maneira religiosa e mediúnica, eu não tinha como entrar dessa maneira no assunto, mas fui tentando por outros caminhos. Só que nesse relato dela, o que me atrapalhou bastante as ideias foi de que nitidamente, ao entrar em contato com os passes no hospital psiquiátrico, isso também abriu o campo áurico dela. E foi nítido que aumentou o processo de, né, no momento do passe e durante o dia ela dizia que aquelas sensações diminuíam, mas após algumas horas ela dizia que sentia uma mudança energética e que vinham com cada vez mais força, né? E aí, claro, permeando aí as questões éticas das nossas profissões, é uma coisa que me deixa bastante confusa, porque os psiquiatras não aceitavam os passes, não havia uma conversa entre os psiquiatras do espaço e dos médiuns, e me confundiu bastante a questão de se esse aumento desse tumulto se poderia se dever a uma falta de atenção em seu contexto médico, de tratamento, ou também a um excesso de abertura áurica e falta de cuidados pelos médiuns.
né? Como que poderia se dar essa relação nesse hospital com poucas conversas e entendimento do campo médico e mediúnico? Certo. Eu vou começar falando sobre a questão de amarrar, porque a gente também amarra pessoas no Hospital Regional do Trabalho. E existe um motivo para isso. E o motivo é evitar que essa pessoa se machuque. Quando isso é necessário, a gente faz isso até, e aí nesses casos que a gente serve, até que a sedação química faça o serviço dela e você aí desamarra a pessoa, então ela não vai mais se machucar. A questão dos hospitais espíritas, e são muitos, tem uma rede enorme no Brasil, é que assim, você não consegue fazer com que o outro aceite o que você também aceita. Então, muitas vezes, talvez no processo de seleção de psiquiatras que vão trabalhar nesse local, não é levado em consideração a possibilidade da pessoa entender um pouco também dessa parte ou até, de alguma forma, participar desse tipo de experiência espiritual. Provavelmente por isso essa resistência que deve haver. Quanto à questão que eu falei da energia, da esquizofrenia, então eu vou contar um pouco do percurso que foi percorrido até agora, porque a busca do que acontece dentro do cérebro do esquizofrênico, que é disso que eu estava falando, começa quando se percebeu que ocorre um aumento muito grande de dopamina no centro do cérebro e uma diminuição muito grande no córtex cerebral, nas áreas mais periféricas do cérebro, que são mais nobres. A partir desse momento, a gente começou a tentar estudar quais são, a gente não, os pesquisadores, né? Estudar quais poderiam ser os mecanismos que fariam com que houvesse o que eles chamavam na época de desvio da dopamina. Eles imaginavam que a dopamina que tinha que ir para o córtex cerebral ficava na via mesolímbica e ficava ali no sistema límbico produzindo delírio e alucinação. Começaram a estudar o metabolismo do glutamato, que é um outro neurotransmissor, não a dopamina, principalmente um receptor de dopamato chamado NMDA. Algumas alterações nesse receptor faziam com que houvesse um fluxo de dopamina e portanto, a dopamina, ela não é um excitatório universal do sistema nervoso. Quem faz isso é o glutamato, mas ela excita determinadas áreas, produzindo determinados efeitos, inclusive euforia. E esse NMDA, esse tipo de receptor, fazia com que, quando ele é defeituoso, mais dopamina se concentrasse aqui no centro do cérebro e menos lá na periferia. Por quê? Porque lá tem menos desse receptor. E aí começaram a pesquisar se talvez a predisposição genética que claramente existe para a esquizofrenia não estava relacionada à migração dos neurônios do centro do cérebro para as áreas, o neocórtex principalmente. Após esse estágio, e que ainda todas essas pesquisas ainda estão em andamento, o último estágio agora é que a gente vê muita pesquisa sobre um cotransmissor de glutamato chamado glicina. Esses receptores, e não é só um receptor, parece que todo o sistema da glicina nos pacientes esquizofrênicos está, de uma certa forma, disfuncional.
E a glicina é importante numa fase da excitação do neurônio dopaminérgico, é muito importante, ela é um contraexpressor importante. Qualquer que seja a linha de pesquisa que você estude sobre as hipóteses da vertente bioquímica da esquizofrenia, que a gente não trabalha, nós não estamos no estágio de poder trabalhar com a ideia de estar estudando a etiologia da esquizofrenia, nós não temos condição disso, a gente já sabe só que é multifatorial, que tem uma base genética importante de predisposição, mas isso não é novidade, não é demais. Mas qualquer que seja a linha de pesquisa que você trabalhe, que você estude, na pesquisa atual da fisiopatologia da esquizofrenia, você trabalha com um fluxo de energia dentro do sistema nervoso central. E a energia do tipo de energia elétrica, porque é isso que o sistema nervoso percorre. Eu espero que você entenda. Na verdade, são pesquisas em andamento. Nós não temos a menor certeza de absolutamente nada até agora, a não ser que o Dr. Ricardo estuda mais que eu tenho. Seguinte aqui. Lembra do arquétipo que tem os dois pontos? Se eu, enquanto médico, ou eu, enquanto médium, tiver a cura do sujeito, o meu remédio vai curar, o meu passe vai curar, não tem jeito. Mas você está diante de charlatanismo, seja ele em qualquer área. Enquanto alguém não conversar com a pessoa e entender a pessoa, que é o que propôs o Pai Reinaldo, quando ele diz não cultuar a personalidade, ele disse dialogar com a personalidade, ele falou isso aqui. Então, assim, é tratar como iguais. Se você der um passe, uma interpretação, um remédio ou um eletrochoque, você está fazendo a mesma coisa. O manicômio é interno, o manicômio é externo. Você vai de manhã, cheguei na enfermaria, soltei uma moça. Por que prenderam a moça? Prenderam a moça na enfermaria, que ela queria ficar com a outra adolescente, as duas queriam traçar um plano de fuga. Justíssimo. Se eu tivesse polícia, eu queria traçar um plano de fuga. É próprio da adolescência. Se elas não traçaram um plano de fuga, elas morreram. Né? Porque também é próprio da adolescência. Vou usar uma figura de outra mitologia, ir até o Lúcifer, arrancar, vou usar do grego, tá? Arrancar as 3 folhinhas de ouro e voltar dele. É preciso na adolescência entrar em contato com o Lúcifer, arrancar as 3 folhinhas, trazer o ouro de lá e não morrer. Certo? É isso que faz a adolescência. Se eu não puder fazer isso com a outra tramar o plano de fuga, nós estamos perdidos. Então, independente do método, né? E eu tenho uma experiência muito interessante, porque eu fui no Cabo de Itapeva há muitos anos, e pertenceu ao Cabo de Itapeva, ao Napismo de Santos, ao Napismo de São Vicente. E no Cabo de Itapeva aconteceu uma coisa muito semelhante ao que acontece aqui. Quando o Cabo de Itapeva era muito próximo do HC, dos planos clínicos. E assim, o HC adora o ST. Eu sou muito festa, eu não gosto muito, mas eu nunca fiz. Mas o HC adora o ST. Eu acho que eles têm lá uma coisa dentro da ciência que eles falam que funciona, etc. Tudo bem, eu respeito, mas o HC. Quem era contra o ECT nas reuniões do Cabo de Itapeva eram os psiquiatras jovens. Eu tudo aprendi a dizer que eu estava lá. Os psicólogos não estavam favoráveis, os assistentes sociais não estavam favoráveis, os teólogos não estavam favoráveis, e alguns que a gente já reconheceu não estavam contra. E era no voto. Entendeu? E a gente brigava com o Jair o tempo inteiro. Então, o que nos dava a possibilidade de enfrentamento era a criança interior e a nossa possibilidade de lidar com esse arquétipo, de entender que havia uma outra possibilidade. E eu não vou dizer por tudo que ele representou desde a história da lista. Mas isso eu conto no outro dia. A questão fundamental é que o manicômio é interno, e não é por profissão, não é por estabelecimento. Se você tem alguém que não conversa com o paciente nesse sentido, o seu manicômio ninguém vai cantar dela. Na medida em que eu sou o detentor de um poder e que ela vai ter que se submeter nesse meu poder, seja ele religioso, médico, psicológico, nós estamos perdidos. Ninguém canta para a mulher. O Ricardo falou uma coisa importante. Essas manifestações de sintoma ou de traço de personalidade dentro da enfermaria causando uma reação contra-transferencial muito ruim na equipe, né? Eu dou sempre um exemplo para elas, ou para eles, quando isso acontece, eu falo, gente, o que o cara fez aqui, o cara vai rir, porque toda hora eu falo,
É igual um cara vomitar lá na clínica médica. O cara está internado porque está